a vitória não é do mais rápido, que a riqueza não é daquele que é o mais inteligente, não é do mais prudente, mas tudo depende do tempo e da oportunidade. Nós percebemos na prática isso quando você vai ver aqueles teus amigos lá do primeiro grau, segundo grau, talvez que era o mais talentoso, talvez hoje ele não foi e não é o mais bem sucedido. Talvez aquela pessoa que era mais inteligente na escola, que você pensava que era o próximo Bill Gates, talvez hoje ele não é o mais rico. Talvez muito daqueles talvez que era mais bonita, o mais inteligente, o mais talentoso, talvez hoje esteja até numa cadeia, está morto, ou está com a família arrebentada, com a vida destruída. Por quê? Tudo, diz aqui, depende do tempo e da oportunidade. E eu diria que tudo depende do favor de Deus, de você estar na hora certa e no local certo. A palavra do Senhor conta em 2 Reis a respeito da Sunamita. Esta mulher, a Sunamita, ela viveu 2 milagres. Ela viveu o primeiro milagre, que ela não tinha filho, Eliseu orou por ela, ela teve filho. Depois, quando o filho já era adolescente, o filho morreu, Eliseu orou por ela, o menino ressuscitou. E por fim, Eliseu chamou ela e falou, vai ter uma seca de 7 anos, pega a tua família, vai para outro lugar, depois você volta. E aí quando ela volta, aí que eu quero que você entenda o que é estar no lugar certo e na hora certa. Quando ela volta, a propriedade dela tinha sido tomada. E Deus agora fez com que o nome dela fosse falado, que é isso que Deus vai fazer na sua vida. O rei, ele estava perguntando a Geazi a respeito de Eliseu, perguntando a respeito dos milagres. E aí Geazi começou a contar os milagres e ele disse, tinha uma mulher, a Sunamita, ela não tinha filho, Eliseu orou, Deus abriu o ventre dela, a madre, e ela teve filho. Depois, quando era adolescente, o adolescente morreu, Eliseu orou, ressuscitou. E o rei ficou abismado com aquele tanto de milagre. Ele contou mais outros, mas aí, exatamente naquela hora, a Sunamita chegou. Se ela tivesse chegado, talvez um pouco antes, um dia antes, o rei talvez nem atenderia ela. Ou se chegasse depois que Geazi tivesse ido, também ia ser indiferente, mas ela chegou na hora certa, foi no local certo, e Geazi disse, é esta a mulher que eu te falei. Naquele momento, aquela mulher, ela tinha pedido ao rei a restituição das terras. O rei pediu para ela contar o testemunho. Depois que contou, ele chamou o oficial e disse, olha, restitui esta mulher aí toda a terra dela e mais. Tudo que foi colhido, toda a colheita durante esses 7 anos, restitui a esta mulher. Então aquela mulher, ela chegou numa condição, irmão, ela saiu completamente mudada. Ela saiu dali próspera, abençoada. Talvez aquilo que ela ia alcançar, talvez daqui a uns 20 anos, aconteceu na hora. Porque ela estava no local certo e na hora certa. Esse vídeo não chegou aos teus ouvidos aí em vão não. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai fazer que o teu nome seja falado. Talvez você hoje é uma pessoa que está preterida, é uma pessoa que ninguém valoriza. Lembra de Davi? Davi, Deus começou a lembrar o nome dele. A Bíblia diz que Samuel falou para Jessé, reúne todos os teus filhos. E aí Jessé esqueceu de quem? De Davi. Eu creio, irmãos, que ele não esqueceu não. Eu creio que ele estava com vergonha de Davi. Porque imagina Samuel. Samuel era muito maior do que Saul. Samuel já governava, já era juiz antes, era como que vidente, era toda aquela autoridade. Ele era nazireu, ou seja, tinha um cabelo comprido, a barba comprida, aquela polpa. Imagina esse homem tão poderoso falar para um pai, reúne todos os teus filhos. Você acha que ele ia esquecer alguém? Ele não esqueceu, ele tinha vergonha de Davi, porque os outros filhos dele eram altos, fortes, eram soldados, mas Davi era franzino, era magro,
talvez cheirava mal porque ficava lá com as ovelhas, talvez ele tinha vergonha. E aí Samuel falou, traz ele aqui, diante dos irmãos, diante do pai, ungiu a Davi como rei. Ou seja, Deus fazendo Davi ser lembrado. Lembra depois de Saul, quando Saul estava endemoniado? Quem foi que foi lembrado? Davi. Ó, tem um filho de Jessé que toca harpa, trazei ele aqui. Então, meu irmão, não guarda amargura no teu coração, não fica amargurado. Talvez se você está sendo preterido, esquecido no teu local de trabalho, não busca ser conhecido, não. É Deus que vai fazer o teu nome ser lembrado. É Deus que vai te engrandecer. É Deus que vai te exaltar. Depois que Saul morreu, Davi estava ali tranquilo. A Bíblia diz que os homens de Judá foram até Davi e ungiram ele como rei. Depois de 7 anos, quando Ibosete, o filho de Saul, morreu, vieram as 10 tribos de Israel até Davi. Davi não foi atrás deles, não. Davi não falou, eu tenho direito, eu fui ungido, eu quero tomar o poder, não. Davi ficou quieto. Eles vieram até Davi e ungiram Davi como rei. Davi foi ungido rei 3 vezes, por Samuel, pelos homens de Judá e pelas 10 tribos de Israel. Eles vieram. Quantos reis na Bíblia, para se tornarem rei, tiveram que matar a mãe, matar o pai, matar os irmãos? Não só na Bíblia. Fizeram aquela bagunça de chamar profeta, sacerdote para ungí-los. Davi ficou quieto e Deus fez o nome dele ser lembrado. E ele estava no local certo e na hora certa, e ele saiu de uma condição e foi lá para cima. Então, meu querido, você esteja no local certo e na hora certa. Mas como é que você vai estar no local certo e na hora certa? Sabe como? Quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Irmão, nós temos uma vantagem dentro de nós que as pessoas lá fora não têm. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Uma vez eu assisti um filme que era de um rei muito mau. Esse rei, ele vencia todos os outros reinos e reis, porque ele tinha do lado dele uma feiticeira que via as coisas antes, via as batalhas, via o que os inimigos estavam planejando e etc. E ele ia e vencia. Isto que parece que é uma ficção, isso foi real na Bíblia. Eliseu, a Bíblia diz que o rei da Síria intentava, planejava contra o rei de Israel, Deus revelava a Eliseu, ele contava ao rei de Israel e ele vencia aquelas batalhas. O mesmo Espírito que estava sobre Eliseu, ele está sobre nós. Na verdade, ele está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Nós temos essa vantagem. Então, para você ser guiado pelo Espírito Santo, o que você vai fazer? Fica sensível à voz do Espírito Santo. De manhã cedo, consagra o teu dia, ora, apresenta. Você vai perceber, irmãos, que decisões que você vai estar tomando durante o dia foi guiado pelo Espírito Santo. Coisas, às vezes você sai 2 minutos mais cedo de casa, você deixa de pegar um engarrafamento, ou às vezes deixa de sofrer um acidente. Por quê? Guiado pelo Espírito Santo. E digo mais, irmãos, não ora apenas por coisas grandes, porque às vezes quando a gente vai comprar uma casa, um carro, a gente ora, consagra ao Senhor, mas coisas pequenas a gente não ouve muito o Espírito Santo. Mas aquilo que é pequeno hoje pode se tornar grande amanhã. Às vezes você contrata um funcionário, tu pode destruir com a tua empresa, pode colocar na justiça, pode fazer uma bagunça. Às vezes tem esposas que contratam uma empregada que no final das contas ela toma até o teu marido. Então ouve, em qualquer decisão, grande ou pequena, ouça o Espírito Santo. Está diante de uma decisão, fala com o Espírito Santo, vai no banheiro, conversa, ora com o Espírito Santo e vai e toma decisão. O Espírito Santo vai te guiar para você estar no local certo e na hora certa. Eu quero profetizar na sua vida uma aceleração. Assim como aconteceu na vida da Sunamita, como aconteceu na vida de Davi, Deus vai, irmãos, de uma hora para outra, te tirar desse lugar e te colocar numa condição muito maior. Independente se você é o mais inteligente, o mais talentoso, a mais bonita, em nome de Jesus você está debaixo do favor de Deus e você é abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica na paz do Senhor.